a sua fé, e hoje você tivesse aí um catálogo no qual você pudesse dar uma nota para a fé que você tem, de 0 a 10, que nota você atribuiria à sua fé em Deus hoje? Pensa aí. Né? Eu não coloquei papel para você, para não ter... Né? Mas para você pensar. Se você pudesse dar uma nota para a sua fé hoje, que nota você atribuiria entre 0 e 10? Enquanto você pensa um pouquinho sobre que nota você se daria aí no quesito fé em Deus, eu quero te fazer outra pergunta. Qual seria o critério que você iria usar para aferir a nota que você aplicou a você mesmo? Porque a gente, todas as vezes que nós vamos aferir alguma coisa, nós vamos atribuir uma nota. Por exemplo, um professor, quando ele aplica uma prova na escola, embora os alunos não acreditem nisso, mas ele aplicou a prova do conteúdo que ele já deu, né? Você vai falar, eu nunca vi isso. É que talvez você faltou, não prestou atenção, mas o professor, ele tem um critério objetivo. Ele expõe uma matéria, ele explica uma matéria, ele delimita um assunto, e depois ele aplica uma prova sobre aquele assunto para saber se você reconhece, ou se você recebeu bem aquele assunto. No quesito fé, né, qual critério você usaria para atribuir a você a nota que você imaginou ter? Talvez a gente imagine vários critérios, né? Talvez a nota vai variar se você estiver num dia mais animado, num dia menos animado. É possível que a nota varie se for num dia que você acabou de receber um emprego, para o dia que você acabou de ser demitido. É possível que a nota varie. É possível que a nota varie, de repente, no momento em que nasceu um filho esperado, ou na hora que você pega um exame que você não queria muito que aquele resultado estivesse ali. É possível que a nota varie de acordo com a circunstância. É possível que a nota varie do dia em que você fez uma grande festa, maravilha, no casamento, do dia que o marido e a mulher estão meio assim atravessados, um com dificuldade de olhar para o outro, e eles sabem que precisa se perdoar, mas ninguém quer andar aquela primeira parte. É possível que a nota varie. É possível que nós façamos a avaliação da nossa fé meramente por questões circunstanciais. Então a nota vai ser maior ou menor de acordo com o dia, de acordo com a temperatura, de acordo com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Mas existe um critério objetivo pelo qual nós podemos nos guiar. Existe um critério mensurável para que nós consigamos fazer uma avaliação da nossa fé. E qual é esse critério? As Escrituras. E nós vamos ver hoje que Deus se agradou da fé de alguns homens, exatamente porque esses homens estavam enquadrados dentro desses critérios que o Senhor estabeleceu. Na última semana nós vimos qual é a natureza da fé bíblica. Nós vimos que uma fé bíblica está basicamente fundamentada em ser uma convicção profunda da nossa alma. Ela é um testemunho vívido e ativo, vivenciável, diário, e também é uma manifestação da obediência da palavra de Deus. Como nós lemos aqui no versículo 6, a fé de fato é absolutamente necessária, tanto para que nós consigamos perceber aquilo que Deus fez, quanto nós consigamos entender e aplicar no nosso coração a realidade que Deus é o Criador de todas as coisas. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse sentido, o autor de Hebreus, ele passa a nos mostrar qual é esse tipo de fé que agrada a Deus. Então, se a fé é uma convicção interna, se a fé é um testemunho vívido, diário, e se a fé está fundamentada na obediência da palavra de Deus, agora o autor nos apresenta 3 exemplos claros e objetivos de como isso se dá na vida das pessoas. Como isso acontece e qual é o tipo de fé que eu e você devemos ter no nosso viver diário, que agrade a Deus. Uma fé que o Senhor olhe para nós e a considere aceitável, não como um mérito nosso, mas como uma resposta à graça que Deus estabeleceu para mim e para você. E nessa primeira exposição prática acerca dessa fé vivenciável e diária, o autor cita 3 personagens que viveram por fé e que agradaram a Deus pela sua fé. São esses
Abel, Enoque e Noé. E nesses três nós vamos ver essas três características de uma fé que agrada a Deus. E a primeira dessas características é que uma fé que agrada a Deus molda a nossa adoração. Uma fé que agrada a Deus vai fazer que nós percebamos a nossa relação com Deus de uma maneira diferente. Olha o que está escrito no versículo 4 que nós lemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Para as crianças, o sacrifício que Abel ofereceu a Deus foi a ovelhinha. Abel separou do seu rebanho uma ovelha, um cordeiro, e ofereceu a Deus, e havia um objetivo para isso. Então, a primeira figura que vocês estão desenhando, crianças, é a oferta que Abel fez a Deus. Ele ofereceu a Deus uma ovelhinha, um cordeirinho, como sacrifício aceitável diante de Deus. Abel, irmãos, é o primeiro exemplo bíblico de alguém que recebeu a aprovação divina e foi justificado por meio da sua fé. Às vezes nós imaginamos que a justificação por fé foi inaugurada no Novo Testamento. Isso é um grande engano. A justificação por fé está estabelecida nas Escrituras desde o seu início. Ninguém foi justificado por obras em nenhum momento das Escrituras. Inclusive as obras que eles praticavam, e nós vamos ver mais à frente, todas elas são decorrentes da sua fé. Por todo o capítulo 11 aqui de Hebreus, nós veremos exemplos de homens que foram justificados por sua fé, lá no Antigo Testamento ainda. Mas como se deu essa justificação? Por que Deus se agradou desses homens, em específico olhando para Abel? Por que Deus se agradou de Abel e não de Caim? Que tipo de fé Abel manifestou na sua vida a ponto de que Deus se agradasse dele? Para que a gente entenda um pouco mais disso, eu quero contextualizar. E antes da história de Abel e de Caim, seu irmão que está diretamente ligado com ele nessa história, nós vamos falar um pouquinho sobre os pais dos dois, sobre Adão e Eva. E aqui eu já quero dar um salto, já passou toda a criação, e eu quero falar com vocês sobre Adão e Eva depois do momento da queda. Logo após o momento da queda, como era costume de Deus fazer, Deus veio visitar Adão e Eva. E naquele momento era para repreendê-los por causa do seu pecado. Porque eles haviam quebrado a lei de Deus. Deus havia estabelecido um padrão em relação aos homens, e esses homens deviam se apresentar diante de Deus, e Adão e Eva quebraram esse padrão. Adão e Eva, então, envergonhados por conta do seu pecado, fugiram de Deus. E quando Deus os chamou, ao apresentarem-se a Deus, eles apresentaram-se a Deus com roupas de folhas de figueira, para esconderem a vergonha da sua nudez diante de Deus. Agora, por conta do pecado, eles já não estavam mais à vontade diante de Deus. Eles se incomodavam com a presença de Deus. A presença santa de Deus, que outrora era prazerosa, agora era assustadora diante deles. Por quê? Porque agora eles vinham-se condenados, eles haviam quebrado a lei de Deus. E qual foi a tentativa deles de se tornarem mais ou menos apresentáveis diante de Deus? Eles falaram, vamos dar um jeito, vamos fazer umas roupas, vamos esconder agora as nossas vergonhas de Deus com folhas de figueira. Mas Deus, além de toda a repreensão que deu para Adão e Eva, e eu gostaria muito que você lesse ali sobre essa repreensão, está em Gênesis no capítulo 3, você vai perceber que Deus foi duro com a serpente, falou, olha, porque você enganou a mulher, agora você vai rastejar sobre o seu ventre, e o filho da mulher será contra você, você vai feri-lo no calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça, numa profecia santa acerca da vitória de Cristo sobre Satanás. A mulher falou, agora com dores de parto você receberá os seus filhos. Aquilo que seria um presente agora para você vai ser doloroso. E o seu desejo será para o seu marido. E isso vai ser contrário. E você vai ter dificuldade de lidar com isso. E ao homem, Deus não amoleceu. Ele falou, Adão, por sua causa,
porque você não deu ouvidos àquilo que era para fazer. Agora toda a terra está amaldiçoada por sua causa. E acabando essa dura repreensão, antes de tirá-los do jardim, Deus falou: olha, a maneira como vocês estão tentando cobrir as vergonhas do seu pecado não é aceitável diante de mim. E em Gênesis 3:21, Deus matou um animal, fez roupas de pele e deu a Adão e Eva. Já mostrando uma realidade bíblica. O autor de Hebreus, voltando para isso, ele nos afirma, ele já havia nos mostrado no capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Abel, pela fé, creu nessa palavra. Abel já havia escutado essa história dos seus pais, Abel já tinha esse conhecimento, ao passo que Caim rejeitou. E isso ficou expresso no momento em que eles foram fazer uma oferta diante de Deus. E perceba que o texto bíblico nos diz que os dois ofereceram ofertas, e ao que nos dá a entender, a oferta dos dois eram boas, mas a oferta de Abel era mais excelente do que a de Caim. Porque a de Abel vinha com a partícula da fé. Abel apresentou-se diante de Deus da maneira como Deus queria. A palavra original, o termo original para mais excelente, traz a ideia de completo, de perfeito. Traz a ideia de que os dois se apresentaram diante de Deus com boas ofertas, porém a oferta de um estava completa, estava perfeita, porque essa oferta não estava sendo feita pautada nos seus méritos. Caim ofereceu um sacrifício que apontava para os seus esforços pessoais. Embora fosse uma boa oferta, ela estava carregada de sentimento de autoaceitação. Lá em Gênesis 4:3 diz que Caim trouxe do fruto da sua terra, daquilo que ele produziu com as suas mãos. A ideia de Caim era colocar-se diante de Deus e tornar-se aceitável diante de Deus pelo seu próprio trabalho, pelos seus próprios méritos. Nós encontramos um exemplo muito parecido nas Escrituras, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 17 a 23, quando chega até Jesus aquele jovem rico. E aquele menino chega até Jesus e fala: bom mestre. Jesus fala: por que você está me chamando de bom? Bom é só um, o Senhor que está no céu. E na sua conversa com aquele menino, o menino queria seguir Jesus, e Jesus falou: olha, começou a falar para ele sobre os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, honra pai e mãe, aquele negócio todo. E o menino responde para Jesus: Jesus, você não sabe, mas tudo isso eu já faço desde a minha infância. Eu ando na tua lei, eu sou alguém que pelos meus méritos sou aceitável diante do Senhor. Deus falou: tudo bem, então falta uma coisa. Você vai, vende tudo aquilo que você tem, dá o que você tem aos pobres, vem e me segue. Aquilo foi pesado para aquele jovem. É importante a gente lembrar que a Bíblia diz que Jesus olhou aquele jovem e o amou. Jesus não queria tirá-lo da sua presença. Mas por que o jovem não fez isso? Se ele queria seguir a Jesus. Porque na verdade o que ele queria era a aceitação de Jesus por aquilo que ele dizia ser, e não um desejo de fato de se submeter à vontade de Cristo Jesus. Eu lembro que, lendo alguns comentaristas sobre Marcos, alguns dizem que talvez Jesus, nem se o jovem aceitasse a oferta, a proposição de Jesus de vender os seus bens, talvez Jesus falasse: não, nem precisa vender. Você já entregou os bens no coração. Outros dizem: não, ele precisava vender mesmo. Isso aí a gente só vai descobrir lá no céu, quando a gente chegar e perguntar para Jesus: Jesus, o senhor ia deixar ele vender ou não ia deixar de vender? A grande questão era que aquilo, os seus méritos, eram um ídolo que ele tinha no seu coração diante de Deus. Em contrapartida, quando nós olhamos para Abel e para a sua oferta, para o cordeiro oferecido,
Nós vemos que Abel ofereceu um sacrifício aceitável a Deus exatamente porque o seu próprio sacrifício não apontava pelos seus méritos. Ele trouxe algo expiatório. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura do rebanho. E o Senhor se agradou da oferta de Abel. A ideia de Abel é que ele separou um cordeiro para oferecer a Deus em seu lugar. Essa oferta estabeleceu tipologicamente o sacrifício com sangue, como base para a entrada numa vida de fé. De uma maneira direta, Abel estava apontando para o sacrifício de Cristo diante de Deus. E é somente por conta do sacrifício de Jesus que nós adentramos diante da presença de Deus. Você já percebeu que, geralmente, ao final das suas orações, você termina com uma frase específica? Quem lembra qual a frase específica que nós terminamos as orações? Em nome de Jesus. Por que nós fazemos isso? Será que é uma espécie de palavra mágica? Será que é uma chave que vai abrir o céu ou não? Não. Isso é uma confissão de fé. Está dizendo: Senhor, eu só tenho esse acesso ao Senhor. Eu só posso falar contigo. Eu só posso tê-lo como Pai, porque algo foi oferecido em meu lugar. Uma oferta foi feita, um cordeiro foi morto, e é em nome de Jesus, que eu me assento na tua presença, que eu me achego a ti. Aqui é como se Abel estivesse reconhecendo o seu próprio pecado, sabendo que ele merecia morrer por ser herdeiro dos seus pais e trazer no seu coração o mesmo sentimento e esperando de Deus a misericórdia em receber o cordeiro morto como oferta pelo seu pecado. A oferta de Abel foi aceitável porque apontou para Cristo. A oferta de Caim não agradou a Deus, não é porque Deus não gostava de hortaliças ou não gostava do trabalho de Caim, de maneira alguma, irmãos. Ela não foi aceitável a Deus porque ela não foi oferecida mediante a fé, mas por anseios pecaminosos de tentar comprar a bênção de Deus com as conquistas humanas. E aqui nós podemos incorrer nesse pecado em vários momentos da nossa vida. Quando nós achamos que, talvez pelos títulos, ou pelas finanças, ou pelo conhecimento, ou por algum tipo de status quo que nós possamos alcançar nessa vida, nós nos tornemos aceitáveis a Deus. Nada disso diante de Deus tem valor algum. Deus só nos recebe por intermédio do sacrifício do Cordeiro. A gente só tem acesso a Deus porque o Cordeiro foi morto na cruz do Calvário. Quanto a Abel, o seu sacrifício foi aceito exatamente pela fé e o reconhecimento de que quem deveria morrer era ele. Mas Deus foi misericordioso e aceitou algo no seu lugar. É por isso que a Bíblia nos diz que até hoje, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Por quê? Que Abel ainda fala mesmo depois de morto, porque ele testifica da fé em Cristo Jesus. O primeiro aceito por fé, até hoje mostra que só tem uma maneira de ser aceito diante de Deus, reconhecendo os seus pecados por meio do Cordeiro. Abel prefigurou a caminhada daqueles que vivem por fé e que são transformados em vida pela expiação consumada de Jesus. O seu sacrifício, o seu animal, o cordeiro que ele levou diante de Deus, foi mais aceitável porque foi um sacrifício de sangue. Porque foi um sacrifício que reconhecia que ele deveria morrer pelos seus próprios pecados, que ele não merecia a aceitação de Deus, mas que pôde entrar diante de Deus pela misericórdia. Isso para nós é muito importante, irmãos. A preocupação ali era muito maior do que o sacrifício, mas a atitude pela qual Abel chegou diante de Deus para oferecê-lo. A gente precisa pensar, será que nós temos feito isso também? Porque a fé que agrada a Deus molda a nossa adoração. Como nós temos nos apresentado diante de Deus?
Será que nós, talvez, não nos cheguemos muitas e muitas vezes diante de Deus como Caim? Senhor, mas eu fiz isso, eu faço aquilo, a minha importância é essa, eu sou tal pessoa. Como se Deus não conhecesse, como se para entrar no céu tivesse uma análise de currículo, né? um RH celeste, onde a gente construía todo um currículo e chegava diante de Deus. E isso é perigoso, porque a Bíblia já nos adverte que naquele último dia haverá muitos que chegarão diante do Senhor, fala, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e ouvirão, afastem-se de mim, eu não os conheço. Por quê? Porque tentaram comprar o favor de Deus com os méritos próprios. Ninguém se achegará diante de Deus pelos seus próprios méritos. Por isso Abel ainda fala por meio desse testemunho, mostrando que a adoração aceitável a Deus é aquela que é oferecida por meio de Jesus. Abel continua falando ainda como participante da tão grande nuvem de testemunhas diante da qual nós estamos. Nós vamos ver isso quando nós formos estudar o capítulo 12, logo no versículo 1, quando o autor de Hebreus diz, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas essas que servem para nos fortalecer na luta contra o pecado. Abel fala nesse sentido. Irmãos, uma fé que agrada a Deus é uma fé que molda a nossa adoração, fazendo com que nós ofereçamos diante de Deus, por fé, aquilo que Ele pede de nós, em obediência, em submissão, e gratos pela misericórdia de Deus em nos aceitar por meio de Cristo Jesus. Então, se você quiser avaliar a sua fé, você precisa pensar, como a maneira que eu creio em Cristo tem moldado a maneira como eu sirvo a Cristo. Como a maneira que eu creio em Cristo tem moldado a maneira como eu ofereço o culto a Cristo Jesus. Como a maneira que eu sirvo a Cristo tem sido moldada pela fé e feito com que eu cante canções de forma diferente para Jesus. Porque pode ser que no mesmo culto, na mesma banda, na mesma igreja, cantando as mesmas canções, uns sejam aceitos por Deus e outros não. Porque uns cantarão por meio da fé no Cordeiro, que os livrou da morte e do pecado. E outros talvez cantarão, confiados na letra da música. Ontem eu assisti um filme com a minha família. Foi muito bom, interessante o filme, né? Eu fico meio no meio do caminho de recomendar ou não, né? Por quê? O filme é um filme evangélico, mas a tônica do filme é a música, não é necessariamente o evangelho em si. E a música nem é tão boa assim, na minha perspectiva, né? Embora diz que tenha vendido lá milhões, zilhões de cópias, talvez eu que tenha outro gosto diferente, né? Mas tem muita gente que imagina que vai ser justificado diante de Deus por ter vindo ao culto. Você sabia que isso é um pensamento católico? Sabia disso? Quem tem o culto como redentor é o catolicismo. Ele crê que a missa é redentora. Cada vez que você vai na missa, é como se Cristo tivesse morrido novamente e os seus pecados fossem perdoados novamente e você entrasse por ali. Se você tem esse pensamento, o seu pensamento não é guiado pela fé, mas é pelo seu mérito de vir. Como a sua fé tem moldado a sua adoração? Porque uma fé que agrada a Deus é como Abel, que ofereceu o sacrifício, que molda a sua adoração, sabendo que nós só temos acesso ao Pai por intermédio de Cristo. Amém? Então, crianças, a ovelhinha é a oferta que Abel fez a Deus, oferecendo um sacrifício no seu lugar. Tá ok? Papai depois e a mamãe vai explicar melhor para você. Um segundo aspecto de uma fé que agrada a Deus, nós vamos ver expresso na vida de Enoque. E uma fé que agrada a Deus é uma fé que molda a nossa vida diária. Perceba que Deus está preocupado com todos os aspectos da nossa vida. Se num primeiro momento, a fé que agrada ao Senhor, ela molda a nossa adoração, o nosso estilo cultico, a maneira como nós nos apresentamos diante de Deus. No segundo momento, essa fé que agrada ao Senhor precisa moldar a nossa vida diária, o nosso dia a dia.
a maneira como nós lidamos com a sociedade. E aqui nós encontramos o servo do Senhor Enoque, versículo 5, nos diz o seguinte, que pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Quem é Enoque, irmãos? Talvez, se você passou rapidamente pela sua Bíblia, numa leitura apressada, você nem percebeu o personagem Enoque. Está ali em Gênesis, no capítulo 5, fala-nos um pouco desse homem. Enoque era um homem que viveu em uma época muito perversa, onde as pessoas haviam se afastado completamente de Deus, haviam tapado seus ouvidos para a palavra e a mensagem de Deus. Porém, Enoque, mesmo diante de um contexto de perversidade, levou uma vida dedicada a Deus por crer na sua palavra. E nos diz o seguinte, Gênesis 5, de 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Perceba, irmãos, que aqui, por duas vezes, o texto das Escrituras nos enfatiza qual foi o estilo de vida que Enoque teve, moldado pela sua fé. E o que a Bíblia nos diz é que Enoque andou com Deus. O sentido de andar com Deus aqui é muito interessante. Porque a ideia de andar com Deus aqui não é andar com a Bíblia debaixo do braço, ou andar com fone de ouvido, ouvindo um aplicativo da Bíblia, nem tinha naquela época, né? Não é você simplesmente dizer versículos bíblicos em tudo aquilo que você faz, estampar um versículo bíblico na camiseta. Eu já vi gente com camiseta assim, com versículo bíblico, falando algumas coisas que eu falo assim, Senhor, tira a camiseta da pessoa. Eram umas coisas que eram contradizentes. A ideia de andar com Deus não é isso, né? Às vezes eu vejo algumas entrevistas de alguns... Eu estou falando de jogadores de futebol, não como pejorativo por ser jogador de futebol, a gente vai ver isso em muitas áreas da sociedade, mas é porque eles acabam ficando bastante em evidência, né? De muitos jogadores de futebol que usam lá a faixa Jesus, eu amo Jesus, por fé, né? I trust in Jesus, aquelas camisetas, aquele negócio todo maravilhoso assim, mas quando ele abre a boca para falar... É um palavrão atrás do outro, assim, seguido. Você começa a ver o estilo de vida. Tem 2, 3, 4, 5 filhos, cada um com uma mulher diferente. Às vezes é a disputa na justiça para saber se é pai daquele, se é filho do outro. E está namorando com esse aqui, está namorando com aquela outra lá. Um negócio bagunçado. Andar com Deus não é isso. Andar com Deus não é simplesmente falar de Deus. O conceito de andar com Deus... na verdade, está ligado no sentido de que em uma sociedade que estava divorciada de Deus, enquanto todos viviam a sua vida, Enoque preocupava-se em viver da maneira como Deus queria que ele vivesse. A ideia de andar com Deus é que ele estava andando sozinho, nos caminhos de Deus, enquanto ninguém dignava-se em andar no mesmo caminho. Naquele tempo, ele cria que Deus o recompensaria por sua fé, por manter-se fiel, e assim ele o fez, e assim Deus respondeu para Enoque. Irmãos, esse andar com Deus de Enoque é algo tão profundo, a ponto que Deus resolveu, na sua sabedoria, graça e misericórdia divina, que Enoque nem passasse pela morte, e Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Nós vemos que Hebreus nos diz que uma fé que agrada a Deus é uma fé que é recompensada por Deus. É uma fé que Deus tem por justificação e é uma fé que tem um resultado final. Onde Deus... eu lembro, agora eu estou usando a NAA, por ser uma versão mais atualizada,
nos nossos vocábulos aqui, mas eu usei por muitos anos a ARA, e às vezes eu ainda me perco na NAA, tá, irmãos? A NVI, então, misericórdia, fui fazer visita com a NVI, não achava o versículo de jeito nenhum. A dificuldade, né? Mas na ARA diz que aquele que crê em Deus precisa crer que Deus é o galardoador daqueles que o buscam, né? O que é o galardoador? É o abençoador, o recompensador. É aquele que vê a manifestação da sua fé e dá uma recompensa pela obediência e pela vida de fé. Enoque foi trasladado, ele não viu a morte. Deus o levou ao céu, assim como Cristo fará com os santos que estiverem vivos no ato da sua segunda vinda. Nós não podemos ir a Deus a menos que acreditemos que Ele é aquilo que Ele mesmo revela ser nas Escrituras. Enoque cria de todo o coração e buscou a Deus com todo o seu coração, crendo que de fato havia uma vida superior que Deus estava oferecendo. E Deus o recompensou com essa vida. Ele viveu uma vida piedosa. O alvo da sua vida era agradar a Deus com tudo que ele fazia, com todos os seus atos, com todos os seus pensamentos, com a sua própria vida. Esse, na verdade, deveria continuar sendo o alvo de cada um que é crente verdadeiro. O meu alvo, o seu alvo. Sabendo que é impossível que você consiga agradar a Deus sem fé. Espera aí, pastor, como assim? É para agradar ou não é para agradar? Você precisa fazer o seu melhor, sabendo que o seu melhor não é suficiente e que Deus o recebe por causa de Cristo. Deus conhece a intenção do seu coração em honrá-lo com a sua vida. Abel ofereceu sacrifício aceitável e Enoque viveu uma vida de comunhão ininterrupta, aceitável a Deus, ambos por meio da fé. Enoque, como alguém que não viu a morte, prefigurou a libertação da morte a qual Jesus conduz aqueles que são seus. Quando nós vivemos por Cristo aqui, crendo na ressurreição eterna que está reservada para nós, nós estamos vivendo ao padrão de Enoque. A sua fé moldou a sua vida diária e transformou-a num culto constante ao Senhor, que é agradável a Deus, que é o critério de um culto apropriado diante de Deus. Embora no Antigo Testamento não tenha sido dito que Enoque foi justo, nós sabemos que ele foi considerado assim, porque ele agradou a Deus, e o texto nos diz no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus vai recompensá-lo. E esse foi o duplo fundamento da fé de Enoque: confiança absoluta na existência de Deus, que Deus é um rei eterno, imortal, invisível, mas real, igual nós cantamos. E o segundo, a certeza que Deus é o abençoador, o galardoador daqueles que o buscam de todo o seu coração. Irmãos, jamais Deus irá deixar de contemplar a fé genuína. Nós temos até um hino, né? Sua fé Jesus contemplará. Tudo aquilo que Jesus promete, Ele dá. Ele vê o coração, Ele conhece a intenção e a devoção. Jesus contempla a nossa fé. Acreditar que Deus existe é importante, mas não é tudo. A Bíblia afirma que até os demônios acreditam e estremecem diante dessa existência de Deus. O que Deus deseja de nós é que nós tenhamos uma fé prática, que não se conforme apenas em reconhecer a existência de Deus, mas que requer uma relação pessoal e dinâmica que transforme a nossa vida. É aplicar a Bíblia, a palavra de Deus, à nossa vida diária. Então, crianças, o segundo desenho, a Bíblia, é a maneira pela qual nós devemos andar diante de Deus. O primeiro desenho, o cordeirinho, fala sobre a adoração, como nós nos achegamos diante de Deus. A Bíblia fala sobre a nossa maneira de agir, nossa maneira de andar, nossa maneira de pensar. Enoque andou com Deus. Parabéns pelas Bíblias de vocês. Enoque andou com Deus, porque ele creu na palavra de Deus. Hoje, muito bem, disse o Felipe pela manhã,
que Deus se preocupou tanto em trazer essa verdade, em se comunicar conosco com essa verdade, que Deus revelou-a, escreveu-a num livro. Você pode levar essa verdade a todos os lugares. Deus requer de nós essa vida dinâmica. Quem buscar viver diante de Deus com sinceridade, receberá a recompensa íntima daquele Deus que dá a vida. Então, uma fé que agrada a Deus, irmãos, em segundo lugar, é uma fé que molda a nossa conduta pessoal diária, fazendo com que nós andemos com Deus de acordo com a sua palavra, fazendo aquilo que Ele pede, fugindo daquilo que Ele diz que é pecado, sabendo que Deus é quem Ele diz ser e que Deus irá nos recompensar. O Senhor Jesus disse: não há ninguém que tenha largado pai, mãe ou qualquer coisa aqui que não receba 100 vezes mais na vida futura. Não há ninguém que entregue a vida por Cristo aqui que não o veja pessoalmente na glória eterna. Não há ninguém que viva por Cristo, pela fé em Cristo aqui, que seja abandonado pelo Senhor na eternidade. Porque Deus é o recompensador, tanto na vida, como além das nossas expectativas de vida aqui. Deus está conosco aqui e para além daqui. Uma fé que agrada a Deus molda a nossa adoração. Uma fé que agrada a Deus molda a nossa conduta. E por fim, uma fé que agrada a Deus molda a nossa visão de futuro, a nossa esperança. Você quer saber se a sua fé agrada a Deus? Peça para que Deus sonde o seu coração e veja quais expectativas você tem acerca de Deus aí dentro. Porque às vezes as nossas expectativas para com Deus são apenas para realizações aqui, né? Quero comprar um carro novo, vamos orar. Né? Quero melhorar de emprego, vamos orar. Quero curar de uma enfermidade, vamos orar. Quero não passar pela aflição, vamos orar. Tudo isso Deus faz. Mas será que é só nisso que a nossa expectativa está? E se eu não comprar o carro novo? E se a cura não vier? E se a aflição continuar? Onde está a minha esperança? No Senhor. A fé que agrada a Deus é uma fé que molda a nossa visão de futuro e a nossa esperança. E aí nós vemos esse terceiro personagem inicial, que é um exemplo de fé, que é o nosso amado Noé. Diz assim o versículo 7 de Hebreus 11: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Seguindo o padrão de fé apresentado em Enoque, nós olhamos para Noé e vemos que a fé que Noé nutria no seu coração influenciou diretamente a sua vida prática. A perspectiva de futuro de Noé, aquilo que Deus implantara no seu coração que iria acontecer, levou-o a construir uma enorme arca, um enorme barco, no meio de um deserto, longe de qualquer rio. E Noé estava aguardando, na palavra de Deus, um dilúvio que iria encher a terra, onde Deus derramaria águas dos céus, sem que até então houvesse caído uma única gota de chuva sequer sobre a terra. Então esse homem, aos 500 anos de idade, você acha que você está velho para servir a Deus? Dá tempo ainda, tá? Ah, pastor, mas naquele tempo, Noé, né? 500 anos, Moisés foi chamado na sarça ardente com 80. Caleb entrou para conquistar a terra de Canaã, a sua porção, com 80. Por que esses homens fizeram isso? Porque eles agiram por fé. Aos 500 anos, Noé foi chamado por Deus para construir uma arca, porque Deus derramaria chuva sobre a terra e condenaria, manifestaria o seu juízo. E Moisés demorou 100 anos construindo essa arca. Já imaginou quem que eu coloquei construindo a arca? Eu coloquei o Moisés construindo a arca. Então, crianças, coloque a arca é do Noé, pastor, não é do Moisés. Moisés está lá para frente, tá bom?
100 anos Noé e a sua família demoraram na construção daquele enorme barco. Por quê, irmãos? Por que eles se colocaram numa obra tão extensa, tão longa, diante de um contexto tão contrário àquilo que estava sendo realizado? Porque a sua fé moldou a sua perspectiva de futuro. Agora, ele via a realidade que Deus havia dito já no presente. E isso precisa acontecer conosco também, irmãos. Noé, pela fé, viu o julgamento de Deus pelo dilúvio, apesar de ninguém tê-lo visto. Pela sua fé, ele começou a trabalhar, e por conta das suas atitudes e das suas ações, por conta daquilo que Noé fez, todo aquele mundo perverso e descrente que o cercava foi condenado. Pela fé, eu e você somos chamados a agir nesse mundo como quem não é daqui. Ontem nós estivemos aqui na nossa mesa redonda falando sobre cultura e coisas assim, e o Mateus, ele usou um exemplo que ele retirou de um livro de C.S. Lewis, né? Quando o C.S. Lewis dizia que para cada um dos anseios que geralmente tem no nosso coração e na nossa alma, nós encontramos uma espécie de paralelo na cultura ou na criação, né? Por exemplo, você está com fome, tem a comida. Você está com vontade de dormir, tem o sono, né? Você precisa de alguma coisa, tem o trabalho, e assim vai. Nós temos aqui na cultura, na manifestação da sociedade. Mas existem alguns anseios que nós não temos paralelos aqui. Por exemplo, para a redenção, não há nada que vai nos redimir aqui, a não ser algo que está além daqui, Cristo Jesus. E quando nós não encontramos esse paralelo aqui, significa que nós não somos daqui. Pela fé, eu e você precisamos viver aqui como aqueles que não pertencem a esse mundo, aqueles que são cidadãos dos céus, aqueles que já vivem uma realidade futura aqui no presente. Pela sua fé, Noé condenou a incredulidade de todos os outros. A sua obediência condenou o desprezo e a rebelião daqueles que eram contrários a Deus. Os bons exemplos, irmãos, são ferramentas de Deus, tanto para converter quanto para condenar os pecadores. Isto mostra como eu e você, como crentes, temos uma responsabilidade e somos advertidos por Deus para que nós fujamos da ira vindoura, porque a ira vai vir, irmãos, não se engane. A ira vai vir. Deus irá condenar o ímpio. O juízo final acontecerá. Aquele que advoga as nossas causas diante de Deus, nesse dia de hoje, virá como um juiz e julgará com equidade, mas com mão forte. Ele virá. Nós não podemos nos furtar a viver de maneira distante disso. E o nosso estilo de vida deve manifestar a nossa identidade em Cristo, como herdeiros da justiça de Deus. Noé viu o invisível, irmãos. A sua fé percebeu coisas que transcendem ao universo físico, assim como é a fé em Cristo. Já parou para tentar explicar o que é morar no céu? Senta com a criança, explica para ela o que é morar no céu. Eu lembro-me de um professor que eu tive no seminário. Ele disse que ele estava fazendo uma viagem de avião com a filhinha dele. A menina dele olhou para a janela, olhou para baixo, olhou para a janela, olhou para baixo. Falou assim, pai, onde a gente vai morar aqui no céu? Como é que nós vamos flutuar aqui? O que a gente vai fazer aqui, pai? Como que a gente vai morar aqui? E o pai se viu, espera assim, quando a gente está falando de céu, nós estamos falando de uma nova terra, de um novo... Aí a menina já tentou conversar essas coisas com criança, ele começa a perguntar, mas como? Onde vai ser? Como? Onde é? Quem que está lá? Meu amigo está lá? O senhor vai estar lá? Eu vou. Vai lá, vamos junto. Nós precisamos viver essas realidades de um universo não físico, já aqui.
Assim como Noé, nós somos chamados a uma fé que nos leva a ver já no presente as coisas que são do futuro, mas que são certas, porque Deus as prometeu. O iminente dilúvio de juízo ainda não era visível, ainda não havia chovido, quando Deus advertiu Noé, e ele construiu a arca em resposta reverente e profundamente permeada de fé, a advertência divina. Eu e você não precisamos viver aqui de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Eu e você precisamos viver aqui por fé, crendo que o Senhor nos levará para si, na glória, a qualquer momento ou na nossa morte. Então, o Senhor pode voltar antes de acabar esse culto, irmãos. E se eu sumir, eu espero que eu suma junto com vocês, e os bancos fiquem vazios, e quem ficar aqui chore. Espero que não seja ninguém. A qualquer instante, no abrir e piscar de olhos, a trombeta soará. E aqueles que o Senhor chamará para si subirão. Já imaginou? Se o Senhor nos contemplar com esse dia, irmãos, eu subo chorando. Eu chego desidratado lá de tanto chorar, pela graça e misericórdia. Mas isso pode acontecer também por meio da morte. Independente de qual meio seja, nós precisamos saber a realidade daquilo que Deus disse sobre o futuro é mais verdadeira do que aquilo que o presente se demonstra a nós. A construção da arca foi uma resposta de fé. E por conta disso, a sua família recebeu a salvação. E o mundo incrédulo foi condenado por causa da sua preocupação com o presente. Noé falava, vai chover? Que chover nada. Já teve a experiência de falar do amor de Jesus para alguém que rejeitava por completo? Falaram, não crê em Deus, não é negócio de Deus, Jesus. Né? Eu lembro uma vez que a pessoa falou assim, negócio de Jesus é muleta. Eu falei, mas é verdade, nós somos mancos sem Cristo. Nós precisamos desse apoio de Cristo. Porque sem Cristo nós não somos ninguém. Esse negócio de Jesus é historinha para quem tem medo de escuro. De fato, nós temos medo da escuridão, da morte. E por isso vivemos na luz de Cristo. Então não é uma acusação para nós. Quando diz, vocês só querem Jesus porque vocês são fracos. Na verdade é uma realidade. É por isso mesmo que a gente precisa dele. Porque sem ele, ele mesmo declara, sem mim, nada podeis fazer. Pela fé de Noé, a sua família, juntamente com ele, recebeu a salvação. E o mundo incrédulo foi condenado. Noé sofreu o rechaço, porque ele era diferente dos seus vizinhos. Deus lhe encomendou a tarefa de construir um navio enorme naquele território seco. E embora o mandato de Deus não parecia ter sentido, Noé obedeceu. E quando Noé obedeceu, tornou-se motivo de chacota, de desprezo. Talvez isso aconteça conosco também, irmãos. Mas eu sou crente, eu sirvo a Deus. Que é isso? Quando alguém não saca da manga ali 4, 5 modelos de crente daqueles que só a graça do Eterno Salvador, assim, que você fala, meu Deus do céu. Né? Quando você e eu obedecemos a Deus, nós não devemos nos surpreender se nos considerarem estranhos. Quando eu e você obedecemos a Deus, nós não devemos nos surpreender se formos chamados de fanáticos, de chatos, entre tantas outras coisas. É porque a obediência a Cristo faz com que a desobediência do incrédulo se destaque. Quando você joga a luz sobre um lugar que está sujo, a sujeira, não é que ela aumenta, ela só aparece. Quando você põe a luz, não é que nossa, a luz sujou a minha casa. Então vou desligar a luz. Você desligou a luz, a casa continua suja, você só não viu a sujeira. A luz mostra aquela sujeira. Lembre-se que Deus, quando Ele nos ordenar fazer algo, Ele sempre nos dará a força necessária para levar a cabo aquilo que Ele nos ordenou. Noé viveu para ver a sua fé prática recompensada pelo Senhor. E assim, ele juntou-se àquele grupo glorioso, esse da galeria dos heróis da fé que foram justificados pela sua fé. Então, irmãos, uma fé que agrada a Deus é, em terceiro lugar, uma fé que molda a nossa visão de futuro
e por moldar a nossa visão de futuro, automaticamente molda a nossa vida aqui no presente. Molda a nossa esperança, as nossas certezas, fazendo com que nós hajamos hoje em consonância com aquilo que nós cremos que Deus tem reservado para nós. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 22, diz que Noé fez o que Deus havia mandado, conforme tudo aquilo que Deus havia ordenado. Assim Noé fez. E vieram as águas e inundaram a terra. E Noé entrou com a sua família dentro da arca e trouxe os animais, e a porta se fechou, e o mundo foi condenado pela sua incredulidade. Será que nós temos tido um estilo de fé que agrada a Deus, meus irmãos? Ou será que a nossa fé não passa do ato de crer que Deus existe como alguém que reconhece um fato histórico qualquer? O que Deus requer de nós é uma fé genuína, de vida, de fato, de verdade, de coração. Como disse o Senhor Jesus àquela mulher no poço de Sicar, João 4:24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é isso que nós vemos na vida de Abel, na vida de Enoque, na vida de Noé. Uma fé genuína, em espírito e em verdade, que culminou em adoração, testemunho e confiança futura. Então, crianças, a arca significa que confiamos em Deus, mesmo no momento da adversidade. Será que a sua fé tem agradado ao Senhor? Peça que Deus te ajude numa avaliação. Pede aí para o Espírito Santo passar um scanner aí na sua alma, aí, fazer uma avaliação. Como está a sua adoração? A fé que agrada a Deus se move por meio de Cristo, oferece o culto por meio de Cristo, entende que é aceita diante de Deus por causa de Cristo, vai a Deus, se apresenta diante dele somente por Cristo, canta na igreja por causa de Cristo, lê a Bíblia por causa de Cristo, ora com esperança em Cristo, ouve a palavra por causa de Cristo, presta culto por causa de Cristo. Uma fé que agrada a Deus molda a sua adoração. O que você tem feito por causa de Cristo? Como está a sua vida diária, irmão? Dia a dia, trabalho, casa, família, como é que está aí? Está tudo? Porque a fé que agrada a Deus nos leva a andar com Deus o dia todo dia, todos os dias, no trabalho, em casa, com os amigos. Os poetas dizem, na casa, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê, em qualquer lugar. Onde você estiver, na escola, testemunhando com intensidade, mesmo que ninguém mais creia. Ainda que você seja o estranho, a sua fé tem te levado a andar com Deus? Como está a sua esperança, irmão? Firme no céu? Porque a fé que agrada a Deus, ela não pensa apenas na realidade desértica e seca desse mundo. Ela vê o invisível, ela espera a redenção eterna que Deus tem reservado para os seus. É uma fé que aponta para uma vida de santidade tão intensa, que manifesta o evangelho da salvação por todos os lados. As pessoas que te conhecem vão saber que você espera em Deus. Como anda a sua fé? Que o Senhor nos ajude com o seu Santo Espírito, para que essa fé que o agrada esteja presente e ativa nos nossos corações, hoje e todos os dias. Amém? Feche seus olhos. Levante-se. Quero orar com você. Nós vamos orar e assim a gente vai encerrar esse momento de culto. Feche seus olhos um pouquinho, baixe sua cabeça um pouquinho. Mesmo você que já não é mais criança, pense nas 3 figuras que nós propusemos aos nossos pequeninos. Um cordeiro, uma Bíblia e uma arca. O cordeiro que nos leva diante de Deus e nos faz aceitáveis a Deus pela fé. Uma Bíblia, que é a palavra de Deus, que deve moldar o nosso dia a dia, a qual obedecemos pela fé. Uma arca que aponta a redenção de Deus e a condenação dos ímpios, que faz com que nós esperemos as verdades de Deus para o futuro e vivamos hoje nessas verdades, pela fé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por essa manhã.
pela chuva que cai lá fora e pelas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos guarde pelo seu poder e pelo seu amor e nos conduza para os nossos lares, Deus, com a vida moldada e fincada nessa fé genuína que te agrada, Senhor. Que o teu Espírito nos ajude a vivenciar essa realidade, hoje e todos os dias, até que o Senhor venha e nos leve para a glória eterna. Amém e amém. Amados, que a graça do Salvador Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Espírito Divino, juntamente com a orientação, proteção e todo o cuidado do Senhor, estejam com a igreja de Cristo, até que Ele venha